Olá, estamos aqui iniciando mais um PodPlay, o nosso canal do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá. Hoje a nossa convidada é a Fernanda Cassim. Fernanda é mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e é a nossa egressa do programa. Então é com muito prazer que temos hoje a Fernanda aqui conosco para conversar um pouquinho a respeito da pesquisa que ela desenvolveu no programa e também o resultado dessa pesquisa. Então gostaria de agradecer a Fernanda. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso PodPlay. Obrigada, professora Josi, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje e sempre que me convidam para fazer qualquer coisa pela UEM, pelo TLE, é sempre uma honra, sempre um orgulho. Nós que agradecemos aqui a sua participação, ter organizado a sua agenda para estar aqui conosco. Fernanda, vamos iniciar então o nosso bate-papo e os nossos ouvintes, é sempre muito importante saber sobre a formação, a trajetória acadêmica, profissional dos nossos convidados. Você poderia falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, profissional? Sim. Bom, eu sou cria da UEM, eu falo, Eu fiquei na UEM por muitos anos. Em 2011 eu me formei na UEM em Letras, habilitação única, Logo depois ingressei no mestrado, eu já fazia pesquisas em Teoria da Estrutura Retórica com o professor Juliano, fiz PIC, PIBIC, toda aquela trajetória do pesquisador, Depois entrei no mestrado para estudar Teoria da Estrutura Retórica e logo que eu estava finalizando o meu mestrado, eu já estava dando aula, envolvida ali com as salas de aula. Eu decidi que eu ia fazer o vestibular de psicologia. Entendi que eu tinha que fazer outra coisa aliada aos estudos dentro das ciências humanas, Fiz a psicologia na UEM e junto com a psicologia continuei meu doutorado também. E aí no doutorado eu pude fazer a interface entre linguística, que era o que eu já estudava, e um pouco ali de psicanálise e saúde mental, Hoje, então, eu finalizei o meu doutorado e a minha graduação em psicologia junto, Defendi o doutorado em abril de 2019 e finalizei o curso de psicologia no finalzinho ali de 2018, um pouquinho antes da pandemia. Hoje eu atuo como psicóloga, tenho uma clínica, a Lume Psicologia. Também tenho a Lume Empresas, onde eu faço treinamento sobre saúde mental para várias instituições públicas e privadas. E sigo atuando aí nos mais variados públicos com saúde mental e educação. Nossa, que formação interessante a da Fernanda. E com certeza, poder aliar aquilo que a gente gosta com o nosso campo, profissional é muito importante, Fernanda? E aí, como é que surgiu o seu interesse, pela pesquisa em língua falada, já que você trabalhou, como você disse, com o professor Juliano, e é um professor que atua dentro da linguística, Então, como é que surgiu esse seu interesse e depois como é que você aliou isso aí à sua pesquisa, ou à sua grande área, outra área que é a psicologia? Sim. Professor, eu falo que tem coisas que não adianta a gente fugir, elas buscam a gente, Então, eu estava lá em 2008, 2009, no comecinho da graduação, e eu gostava de gramática. Isso foi uma coisa que veio comigo, tem coisa que vem com a gente, Sim. E eu procurei a professora Angela Boer. Sim, me recordo dela. Para estudar gramática. E ela falou, nós vamos estudar a teoria da estrutura retórica. Eu não sabia o que era, eu falei, tá bom, vamos. Mas alguns meses depois ela precisou, eu não lembro se foi uma aposentadoria ou ela precisou se afastar. E ela falou, vou te encaminhar para o professor Juliano. E o Juliano nunca tinha me dado aula. Mas eu falei, não, tudo bem. Naquela época eu queria pesquisar, eu queria estudar gramática. E os rumos estavam me levando para estudar a linguística, a teoria da estrutura retórica. E eu fui me apaixonando pela língua falada, A gente fazia transcrições. Tem o FuncPar, que é o grupo de pesquisas funcionalistas, Que tem pessoas que eu conheço há muitos anos lá, a gente fazia grupo de estudos. E aí a língua falada foi se tornando uma grande paixão. Hoje eu falo que a minha atuação profissional, ela diz muito sobre mim porque eu amo falar. E amo estudar a língua falada. Eu acho que a comunicação, o falar, a linguagem nas suas mais variadas formas é o que mantém a gente vivo, enquanto ser civilizado, humano, sujeito.
Que bacana, Fernanda. E aí você começou, então, a desenvolver, né, a iniciação científica, mestrado e doutorado. E aí, essa paixão pela psicologia, como é que você aí articulou ou tem articulado a questão da linguagem com a sua, nessas duas grandes áreas de formação e atuação, né? Pois é, professora. Quando eu entrei na psicologia, eu tinha uma escolinha de aulas particulares. E aí eu gostava muito da psicologia sociohistórica. Fiz alguns artigos, algumas pesquisas sobre educação, sobre sexualidade humana. Fiz uma pós-graduação depois também nessa área. E eu estudava psicologia sociohistórica, na minha cabeça era isso. E eu tinha 3 alunas particulares que eram psicólogas e elas faziam aula comigo para escrever a dissertação de mestrado, né? E elas falavam assim, Fernanda, você tem que ir para a psicanálise lacaniana, isso aí que você está ensinando para a gente é linguagem, tem tudo a ver com você. Eu falava, não, meu negócio é psicologia sociohistórica. Mas como eu disse, a vida vai mostrando no seu tempo, né? E depois que eu comecei, de fato, a estudar Freud e Lacan, eu percebi que eu já tinha escrito tudo aquilo na minha tese de doutorado, né? Então, eu me lembro que na minha qualificação, alguém da banca falou, você precisa colocar um pouco de Lacan, né, da psicanálise lacaniana na tua tese. Eu falei, tá bom. Fui lá, pesquisei, coloquei, né, tem que ser, vamos embora com a pesquisa. E com o tempo eu fui começando a estudar Lacan. Eu falei, gente, eu tinha que ter visto isso antes, porque Lacan é o estudo da linguagem. Inclusive, tem muita gente do PLE, da parte da literatura, que estuda Zizek. Sim, a professora Marisa, né? A professora Marisa, né? O meu primo Diego Facina também, que foi imitando dela. São grandes estudiosos de Zizek que têm uma leitura lacaniana. Sim. E eu resistente, né? Mas aí, com o tempo, eu fui falando, deixa eu ver isso aqui. E as coisas foram se encaixando, assim. Então, eu não sei explicar como que uma coisa encontrou a outra. Porque as pessoas me avisavam, eu não via. Mas são coisas da vida, né? Eu acho que a gente tem que se propondo fazer e depois a gente vai entendendo o que dá certo, né? O que faz sentido para nós. Muito bem. E daí, Fernanda, depois dessa descoberta, né? E você conseguir encaixar, você finalizou, então, o seu doutorado, né? Na área de letras. E qual foi o foco da sua pesquisa de doutorado? Olha, professora, de princípio, a gente iria fazer uma continuação da minha pesquisa de mestrado. A gente estudou algumas relações retóricas, de parafraseamento, correção na língua falada, e eu ia dar continuidade, mas chegou num ponto, assim, que eu não estava muito satisfeita, porque, na época, eu estava fazendo o meu estágio em psicologia no Hospital Psiquiátrico de Maringá. E aí, eu ficava intrigada com a língua falada que acontecia ali naquele contexto. Muitos indivíduos diagnosticados com esquizofrenia, muitos indivíduos psicóticos, é um lugar muito triste, né? Até recomendo a leitura do Holocausto Brasileiro, né? De um livro-reportagem da Daniela Arbex, que fala da institucionalização, né? Do louco, entre aspas. E eu comecei a me incomodar profundamente com a forma como os diagnósticos eram dados ali, né? Falei, mas não é possível que todo mundo que esteja aqui seja esquizofrênico, né? Ou ficou esquizofrênico, ou teve um surto psicótico. E aí, numa noite, assim, fiquei uma noite sem dormir pensando na minha tese, porque eu tinha que qualificar. Não sabia muito bem para onde eu estava indo. Eu falei, eu quero fazer uma pesquisa de campo. E aí, conversei com o Juliano, ele sempre foi um orientador, assim. O meu carinho por ele é enorme, porque ele sempre confiou muito em mim, sempre me deu muita liberdade. Eu falei, Juliana, eu quero fazer interface com a psicologia, eu quero ir a campo. Eu quero estudar a linguagem desses indivíduos que estão lá no hospital, que estão institucionalizados. Eu me lembro que até que ele falou assim, Fernanda, não é minha área, não sei se você vai poder contar muito comigo nessa parte, mas vamos embora, tô com você. Então, assim, gratidão eterna, assim, pela confiança que ele me depositou. Liguei, na época, para o André Coneglian também, que foi nosso egresso, né? Sim. Professor universitário hoje também, que estudava linguística cognitiva na época. Falei, André, me ajuda. Ele me mandou várias bibliografias. E ali fui pro COPEP, né? Sim. Para lidar com as questões éticas, fazer a gravação de algumas conversas com esses indivíduos. A instituição me autorizou, me passou alguns prontuários de indivíduos diagnosticados com esquizofrenia
que tivessem, entre aspas, o discurso mais desorganizado. Ah, certo. Né? Então, esse foi o seu recorte, então. Esse foi o meu recorte de pesquisa. Eu entrevistei... Depois, no final, ficaram, acredito que 8 homens e 8 mulheres, né? Mais ou menos, ou 8 homens e 7 mulheres. E eu gravei, então, a conversa com eles, depois transcrevi, fiz a transcrição e analisei esses discursos pela perspectiva textual interativa e pela linguística cognitivo-funcional. Todas as pesquisas já existentes, né, no campo da análise da conversação, reforçavam isso, né, do discurso esquizofrênico, do discurso delirante, do discurso incoerente. Mas pra gente que é da linguística, né, o que é incoerência? Isso que me vinha à mente. Eu já estudava psicologia, eu já entendia que o discurso diz mais do que o discurso diz, né? Sim. E já escutava pacientes, eu já estava escutando os pacientes diagnosticados com esquizofrenia também de outro lugar. E então eu fui para a linguística cognitiva e desenvolvi a pesquisa em cima desse escopo. Analisar os esquemas de conhecimento, os enquadres comunicacionais, as categorias deíticas e, por fim, a transposição de pensamento em linguagem. Um pouco de psicologia sociohistórica, um pouco de psicologia da perspectiva da psicanálise também. Meu Deus, que trabalho complexo, né? Ficou extenso. Imagino, porque trabalhar com entrevista, né, e depois a transcrição é um trabalho longínquo, né, e a gente sabe que os dados gerados, eles dizem muito, e às vezes a gente começa a analisar e aquilo se multiplica, né? E aí, a partir, então, desses dados gerados, né, a gente sabe que é difícil desenvolver pesquisas com seres humanos, ainda mais, né, essas pessoas com diagnosticadas igual, ou como você diz, institucionalizadas, né, esquizofrênicas. E aí, Fernanda, qual foi, assim, o resultado? Qual foi a tese que você defendeu? Sim. A minha tese inicial era compreender que esse discurso não era incoerente, como se dizia. Então, essa era a minha tese inicial, né? Entender de que coerência se falava, porque para mim não era incoerente, né? E com o tempo a gente entendeu que existe uma coerência intrínseca própria. Como que a gente finalizou tudo isso? Com uma tabela de características linguísticas que poderiam auxiliar num diagnóstico da esquizofrenia. Mas, ao final, concluímos que todos os discursos analisados eram diferentes. Então, de que incoerência a gente está falando? Né? Em alguns deles, a gente tinha um discurso delirante. Então, eu estava no nível eu tenho a coesão, a costura, as relações retóricas coerentes ali dentro daquele texto, daquela fala, mas não faz sentido. Então, textualmente, né, concretamente, ele tem uma coesão, mas não faz sentido, né? Tem coerência, ou vice-versa. E aí, quando se desconectava, não tinha relações lógicas, eu conseguia fazer uma decopagem, se eu posso dizer assim, e ver que as partes do texto, como um quebra-cabeça, elas só estavam desconectadas em questão cronológica. Então, se eu pegava uma porção textual do início, do meio e do final da conversa, elas faziam um perfeito texto coerente, né? E aí é que a psicanálise faz muito sentido, porque no lugar de analista, eu não estou escutando necessariamente o que o paciente está me dizendo, a coerência disso, a lógica disso. Estou escutando o que ele não me diz, né? Eu estou escutando o ato falho dele, né? O ato analítico que ele dá, aquilo que ele faz, que ele não faz. Então, para mim, foi uma grande surpresa. No final, a gente fez essa tabela para auxílio diagnóstico, mas não era nossa intenção maior, né? Sim, sim. Então, a tese era desconstruir mesmo. Será que esse discurso é incoerente mesmo? Eu acredito que ele tenha a sua própria coerência. E aí, a partir, então, né, da sua defesa, da sua tese, a partir dessas descobertas, você chegou, então, a materializar essa sua tese, né, em um livro. Isso. É isso mesmo? Isso.
Posteriormente, a FECILCAN lançou um edital de concurso para teses, a fim de selecionar as melhores teses para divulgação, né, para publicação do livro pela editora FECILCAN. E eu consegui que meu livro fosse publicado de forma online, né? Então, a FECILCAN fez toda a edição, a publicação. Eu tornei o livro mais acessível, digamos assim. Sim, uma linguagem mais, né? Uma linguagem menos técnica. E hoje ele está disponível gratuitamente. A Linguagem da Loucura, uma análise funcionalista do discurso de indivíduos diagnosticados com esquizofrenia. E quando é que foi a publicação desse seu livro? Nossa, professora. É recente? É de fácil acesso? É de fácil acesso aqui. Ele foi publicado efetivamente em 2021. 2021. Então, eu finalizei e defendi a tese em 2019, em abril, se eu não me engano. E em 2021 o livro foi publicado. Acredito que o edital da FECILCAN tenha sido no final de 2020. E você poderia falar um pouquinho mais do livro para os nossos ouvintes? Eu acredito que no livro eu busquei dar um espaço maior para a história da linguagem da loucura. Então, eu trouxe bastante Foucault, né? A ideia do que é o louco, a gente usou bastante essa expressão propositalmente, mesmo sabendo que não é uma expressão que a gente deveria usar, porque o que é normalidade, né? Mas isso também está no livro, né? Da intencionalidade de dizer que o louco fala e que o louco comunica. Não é uma linguagem anulada, não é porque ele é louco que ele não diz. Ele diz muita coisa, é a gente que está inapto para escutar. Exatamente. Então, por mais que tenha a parte da linguística ali, eu tentei tornar tudo de uma forma bem acessível. Eu fiz um compilado mesmo dos dados, tornei mais acessível. Tem as transcrições dos discursos também, que é muito interessante. Todos, né, protegendo aí a identidade dentro dos princípios éticos. E tem também uma longa escrita aí sobre a minha experiência no hospital também, né? Na instituição, como é que foi, como é que surgiu a ideia da tese. Então, tem algumas confissões pessoais ali do processo de desenvolvimento da tese. Muito bem. Então, para os nossos ouvintes, né? Aqueles interessados em ler o livro que foi publicado, então, pela Fernanda Cassim, com o final da sua tese de doutorado. O livro, então, intitula-se A Linguagem da Loucura, uma análise funcionalista do discurso falado por indivíduos diagnosticados com esquizofrenia. Então, o livro tem acesso, né? É um e-book, na verdade, então é de fácil acesso e super recomendado aí para a leitura para os nossos ouvintes, né? Fernanda, e a partir, então, dessa sua vivência, né? Porque você fez praticamente junto o doutorado e um curso, né, de psicologia. Eu fico imaginando a sua rotina diária aí de estudos, e dando aula. E ainda trabalhando. E a gente percebe na sua fala essa paixão pelas duas áreas, né? Como você disse, tanto da linguística quanto da psicologia. E você faria algo diferente? Você hoje, Fernanda, olhando para essa retrospectiva toda da sua formação em letras e depois essa sua necessidade de buscar algo mais, que foi a psicologia, e aí, né, sendo doutora pela área de letras, você faria algo de diferente ou você pretende fazer um outro doutorado ou quem sabe um pós-doc mais voltado para a área da psicologia? Ou como é que você analisa essa sua formação, Fernanda? Eu acho que a gente sempre quer voltar e mudar alguma coisa das nossas pesquisas, né? Quem é pesquisador fala, gente, o que eu escrevi aqui? Onde é que como é que é mesmo? Eu escrevi isso, apaga, não tem como, né? Já tá publicado. Eu acho que eu teria escutado as minhas alunas na época e teria colocado mais da perspectiva lacaniana, né? Da psicanálise na minha pesquisa. Mas eu acho que também na época eu não tinha bagagem para isso, né? Então, cada coisa no seu tempo. Agora estou me decidindo, mas mais propensa a no ano que vem iniciar um pós-doutorado. Ainda não sei onde, ainda não sei como. Mas aí da continuidade pela perspectiva da psicanálise lacaniana
e pesquisar, né? Continuar pesquisando o discurso psicótico, como a gente diz na psicanálise, né? Fernanda, e aí pensando, né, na materialidade aí desse seu livro, qual seria, assim, a sua grande contribuição enquanto doutora em letras e, claro, enquanto Fernanda, uma professora e também uma psicóloga, pensando na construção toda dessa sua pesquisa, dessa sua tese, e a publicação desse livro, né? Como você vê a contribuição desses seus estudos para a sociedade? É um livro que, claro, que não vai ser lido, por exemplo, por um esquizofrênico, mas ele vai ser lido e pode ser lido por pessoas que conhecem ou têm familiares com a esquizofrenia. Como que você analisa o impacto, né, da sua produção, da sua tese, que culminou na publicação desse livro? Sim. Antes de começar o podcast aqui, a gente estava conversando sobre a importância do podcast. Sim, né? sim. Trazer a academia e trazer a universidade para a comunidade, né? E essa inquietação que me deixou noite sem dormir lá atrás era muito isso. Eu quero que a minha pesquisa ela seja mais acessível para outras pessoas. Ela provavelmente não vai ser lida por indivíduos diagnosticados. Sim. Mas por médicos que fazem o diagnóstico, por estudiosos da linguagem, evidentemente, por psicólogos, especialmente psiquiatras, né? Eu acho que a maior contribuição é essa reflexão sobre o que é loucura e o que é normalidade, né? Porque não é porque eu não compreendo o que o outro diz que ele não está dizendo. Exatamente. Né? E talvez a gente possa, enquanto comunidade também, não só da área da medicina, da psiquiatria e da psicologia, poder escutar esses indivíduos de outro lugar e não olhar e estigmatizar, né? O louquinho, tá surtando. Porque a psicose, ela é uma forma de sofrimento. Assim como a neurose, assim, como a depressão, a melancolia, né? Todos nós sofremos de alguma forma. E esses indivíduos sofrem da forma deles, né? No delírio, né? Na alucinação, muitas vezes. Então, não é incoerente, né? É só um outro discurso. Acho que essa é a grande contribuição que eu busquei levar aí de forma comunitária. Muito bem. Então, né, só para voltar a falar do livro da Fernanda, é um e-book que foi publicado, então, pela editora da FECILCAM, que hoje é, né, a Unespar, campus de Campo Mourão. Então, um livro intitulado A Linguagem da Loucura, uma análise funcionalista do discurso falado por indivíduos diagnosticados com esquizofrenia. Então, Fernanda acabou de nos dizer, né, da importância desse livro, quais os profissionais que poderiam, né, ler o livro, ter acesso e contribuir com as suas áreas, né, de trabalho e, claro, de pesquisa também. E para a gente finalizar o nosso bate-papo com a Fernanda Cassim, Fernanda, acho que, né, os nossos ouvintes falam, nossa, mas que trabalho interessante. A Fernanda, uma estudante de letras, mestre, doutora em letras e também psicóloga, investigar dentro de uma área que é muito específica, dentro da linguística, né, dentro de uma linha de descrição linguística. E às vezes as pessoas pensam muito dentro dessa caixa, né, não conseguem ver as relações ou qual a contribuição das pesquisas, por exemplo, dentro de uma linha muito específica dentro da linguística, e olha o que se tornou o trabalho da Fernanda, né? Então, Fernanda, qual seria, assim, a sua orientação, o seu recado para quem está nos ouvindo, para os alunos que pesquisam na área da linguística ou aqueles que gostariam de pesquisar? Qual seria o seu recado para esses alunos, ouvintes que teriam interesse dentro dessa área específica? Nossa, em tempos de chat GPT, né? Tá tão difícil, né? A gente se debruçar sobre a pesquisa, escrever. Eu diria que tudo que a gente faz com sentido fica muito mais fácil. Então, quem tem interesse de começar na pesquisa, quem tem interesse de se debruçar sobre a linguística, escolha um escopo, escolha um campo de pesquisa que faça sentido para você.
quando faz sentido, quando tem um propósito, quando aquilo está imbricado com a sua história, com aquilo que você entende do que é o mundo, do que é o outro, fica mais fácil, porque aí a gente faz com paixão. E aí não é um trabalho exaustivo de tenho que escrever, não vira aquele sofrimento, aquele monstro da pós-graduação. Então, a minha dica é essa. Se você quer começar pelo campo aí da pesquisa, pelo caminho da pesquisa, escolha um objeto que te mova por sentido, por paixão, pela sua história pessoal. Então, muito bem. Fica aí, né, o recado da Fernanda Cassim. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a participação dela aqui no nosso canal, no nosso Podplay. Um trabalho de grande impacto, grande relevância, não só, né, para a nossa área de letras, mas também para a área da psicologia, como ela tem essas duas formações e a tese conseguiu, né, abarcar essas duas grandes áreas, e sabemos o quanto é importante desenvolvermos pesquisas dentro da universidade que possam auxiliar a comunidade como um todo, a sociedade, né? Nós sempre pensamos dessa forma. Nós não fazemos pesquisas simplesmente para obtermos o título de mestre ou doutores, mas também para trazer essa contribuição para a sociedade, não especificamente para a área de letras. Então, o exemplo da tese da Fernanda é típico de que as pesquisas na área de letras, né? E aqui, claro, ela não estava no doutorado em psicologia, mas na área de letras e conseguiu alinhar tanto a psicologia quanto a área de letras na publicação desse livro, que com certeza é de grande relevância para a sociedade, para todos esses profissionais que ela mencionou aqui. Gostaria de parabenizá-la, então, pelo brilhante trabalho que você desenvolveu no programa de pós-graduação em letras, pela brilhante tese e que culminou com a publicação do seu livro. Então, muito obrigada, Fernanda, por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui conversar conosco e falar um pouquinho do seu trabalho. Então, eu agradeço, professora, muito obrigada, foi uma honra estar aqui. Nós que agradecemos e finalizamos aqui então o nosso bate-papo com a Fernanda Cassim, e siga-nos nas nossas redes sociais e muito obrigada e até a próxima.